Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Andy Dodge, que aconteceu em 1996 e só foi solucionado em 2019. Galera, esse vídeo ficou longo e como vocês sabem eu não costumo fazer vídeo longo. No entanto, se eu fizesse um vídeo mais resumido, vocês não entenderiam o caso. Dessa forma eu coloquei todas as informações relevantes aqui, para que vocês tenham um entendimento melhor do que aconteceu. E eu espero que vocês fiquem comigo aqui até o final. E já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. E pessoal, aproveitando, eu queria desejar um Feliz Natal atrasado e também agradecer pelos 200 mil inscritos. Muito obrigado até aqui. E eu estou preparando uma semana criminal. Eu ainda não sei quando vai ser lançado, tá? E não fiquem mandando mensagem para mim no Instagram me cobrando. Mas logo vai ter, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Logo vocês vão ter uma semana inteira com casos criminais apresentados por mim. E eu acho que vocês vão até enjoar. Então é isso. Muito obrigado novamente. E como vocês já sabem, sem mais delongas, bora pro vídeo. Andy Ray Dodge nasceu em 21 de dezembro de 1977, na cidade de Vancouver, no estado de Washington, Estados Unidos. Ela era a filha caçula e única filha do casal Carol Dodge e Jack Dodge. Além dela, o casal tem mais 3 filhos, que se chamam Brent, Todd e Roger. Andy teve uma boa infância. Sua família é bem unida e eles costumavam fazer várias coisas juntos, tais como acampar e participar de pequenos eventos. A jovem adorava ir acampar com a família. Ela se sentia realmente livre quando estava na natureza e não se importava em desempenhar as demais tarefas, como montar a barraca, procurar lenha e cozinhar. Para ela, tudo era muito divertido. Como seu aniversário era apenas 4 dias antes do Natal, a família resolveu que seria melhor juntar as 2 datas especiais em uma só. Desse modo, a festa de aniversário de Andy era realizada no Natal junto com as festividades que marcavam o nascimento do Cristo Salvador. Podemos dizer que muitas crianças não gostariam de ter que dividir sua festa de aniversário com qualquer outras festividades, mas Andy não se importava. Pelo contrário, ela gostava de compartilhar a sua festa com o Natal. Toda a sua família reunida, felizes e presenteando uns aos outros, para ela, isso não tinha preço. Ainda em sua infância, a família de Andy se mudou de Washington para o estado da Califórnia, onde Andy começou a pré-escola em uma escola na cidade de San Diego. Posteriormente, a família se mudou da Califórnia para o estado de Idaho, onde passaram a morar na cidade de Idaho Falls, e foi nessa cidade que Andy viveu a maior parte de sua vida, concluindo o ensino fundamental e médio em uma das escolas da cidade. Andy foi descrita como uma pessoa alegre, talentosa e muito entusiasmada com a vida. É dito que ela era muito prestativa e enquanto esteve no ensino médio, ela ensinou inglês e matemática para as crianças que estavam com dificuldades nessas matérias. Por ser muito comunicativa, Andy fazia amizade fácil e ela também chamava muita atenção por onde passava, já que tinha mais de 1,80 m de altura, o que é bem alto para o padrão feminino. Em 1995, ela se formou com honras na Idaho Falls High School e se matriculou na Universidade Estadual de Idaho na sequência. Andy estava muito feliz e cheia de planos para sua vida. A jovem meio que sempre quis ser independente, então ela decidiu alugar um apartamento onde foi morar sozinha assim que fez 18 anos. Ela estava trabalhando em um salão de beleza já fazia algum tempo e com a renda desse emprego ela conseguia pagar todas as suas contas e inclusive chegou a comprar um carro novo mais tarde. Parecia que tudo estava dando certo para Andy Dodge. Mesmo tendo se mudado da casa dos pais, a jovem costumava visitá-los com frequência. No dia 12 de junho de 1996, por volta das 9h15 da noite, Andy fez uma dessas visitas. Na ocasião, a jovem disse para a mãe como estava feliz morando sozinha e sendo independente, e que apesar das dificuldades, ela estava se saindo muito bem. No meio da conversa, Andy disse para a mãe que fez algo estúpido, mas não quis entrar em detalhes. A mãe da jovem, para não parecer que ela estava se intrometendo na vida da filha, pois sabia que ela gostava de ser independente e gostava de resolver os seus problemas sozinha, decidiu não pressioná-la. Ela simplesmente abraçou Andy e disse que ela sempre seria o seu bebê.
As duas continuaram conversando por mais um tempo, até que por volta das 10h20 da noite, Andy disse que estava muito tarde e deveria voltar para o seu apartamento. Carol então deu um abraço na filha e disse que a amava. Na sequência, elas se despediram e Andy foi embora. Essa seria a última vez que Carol veria a filha com vida. No dia seguinte, 13 de junho de 1996, Andy não compareceu ao seu trabalho em um salão de beleza localizado no centro de Idaho Falls. Julia e Tawny, duas mulheres que trabalhavam com ela nesse mesmo salão, estranharam o fato dela não ter aparecido. Segundo elas, Andy nunca tinha feito isso antes, e se ela precisasse faltar ao trabalho por algum motivo, pelo menos teria avisado. Elas tentaram contato com Andy ligando para o apartamento dela inúmeras vezes, mas não obtiveram sucesso. As duas mulheres então, muito preocupadas, decidiram ir até o apartamento da jovem para ver se estava tudo bem. Ao chegarem no local, elas bateram na porta e chamaram pelo nome de Andy, mas ninguém atendeu. As duas perceberam que a porta estava destrancada. Elas então decidiram entrar no apartamento. Ao passarem pela sala, elas viram vários copos de plástico espalhados pelos cômodos, cinzeiros usados e 2 sacos de lixo cheios que estavam próximos à varanda, indicando que ali houve uma pequena confraternização no dia anterior. Elas continuaram adentrando ao local e foram até o quarto de Andy, que ficava na parte de trás do apartamento. As duas já estavam com um mau pressentimento e quando entraram no quarto, viram Andy deitada no chão com a cabeça encostada na parede e quase sem as roupas. Havia muito sangue no local e ali mesmo as duas mulheres puderam constatar que a jovem já estava sem vida. Elas chamaram a polícia, que chegou rapidamente. De acordo com os detetives, não haviam sinais de arrombamento no apartamento, mas haviam sinais de luta. Isso poderia indicar que a vítima conhecia o seu agressor, mas devemos levar em consideração também que muitos americanos não costumavam trancar suas portas na década de 90, o que facilitava e muito a vida de criminosos. Na necrópsia, foi revelado que Andy tinha 14 perfurações em seu corpo, causadas por um objeto pontiagudo com lâmina. Também foi encontrado fluido masculino em suas partes íntimas. O horário estimado em que ocorreu o crime foi entre a 00:45 e as 4:45 da madrugada. As roupas dela e as roupas de cama foram levadas para exames e para a coleta de DNA. Os familiares da jovem ficaram desolados com o crime, principalmente Carol, que era muito apegada à filha. O funeral de Andy foi marcado por muita comoção e todos se perguntavam quem poderia ter feito algo tão horrível com ela. Durante as investigações, os detetives interrogaram todas as pessoas próximas e as que tiveram contato com Andy nos últimos dias. Eles descobriram que Andy estava morando naquele apartamento fazia menos de um mês e que ela só tinha uma vizinha que morava no andar de baixo, uma idosa que disse aos policiais não ter escutado nada de estranho naquela noite. Os detetives descobriram também que poucas horas antes do crime, Andy havia recebido algumas pessoas em sua casa, onde beberam e conversaram por um tempo e depois foram embora. Nem essas pessoas e nem os vizinhos ao redor do local puderam ajudar os detetives, já que eles disseram não terem visto nada. O apartamento onde Andy morava e ocorreu o crime, na verdade, é uma grande casa que foi dividida por dentro, criando alguns apartamentos individuais. Cada apartamento tinha sua própria garagem e entrada independente. Então alguém poderia entrar sem precisar dar de encontro com outros moradores dos demais apartamentos. Como Andy havia se mudado há pouco tempo, ela não tinha muitos móveis. Em seu quarto havia apenas um colchão de ar, na sala 2 mesinhas pequenas e na cozinha apenas o necessário para poder preparar uma refeição. Os detetives acreditavam que se Andy não conhecia o seu agressor e não deixou a porta que dá acesso ao seu apartamento destrancada, o criminoso pode ter simplesmente escalado o local e entrado por uma janela que estava aberta. A arma do crime, que era uma faca, não foi encontrada e, ao que tudo indica, o criminoso a trouxe consigo de sua casa, já que não estava faltando nenhuma faca do apartamento de Andy. Como ninguém ao redor do apartamento de Andy e nem mesmo a vizinha do andar de baixo dela ouviram alguma coisa, é provável que o criminoso a tenha pego de surpresa e a silenciado rapidamente. Havia sinais de luta, como eu já mencionei,
E devemos lembrar que Andy tinha mais de 1,80 m de altura e não facilitou as coisas para o seu agressor, lutando até o fim contra ele. Para os detetives, quem quer que fosse o responsável pelo crime conhecia a rotina da vítima, ou até mesmo era uma pessoa próxima a ela. Essa pessoa certamente sabia que a jovem morava sozinha e no dia do crime ela havia recebido algumas pessoas em seu apartamento horas antes de ser atacada, indicando que o criminoso possa ter ficado à espreita só esperando o momento certo em que as pessoas fossem embora e ele pudesse atacar. Os detetives também tinham a teoria de que pudesse haver mais de um criminoso responsável pelo crime. A melhor prova que as autoridades tinham era o DNA masculino que encontraram no corpo de Andy. No entanto, os detetives da época não estavam acostumados com um crime dessa natureza. Algo desse tipo não era comum por ali e eles se sentiram um pouco sobrecarregados, ainda mais pela cobrança constante da população e da mídia. Se passaram 6 meses e os detetives não haviam conseguido uma prova substancial que pudessem levá-los ao responsável pelo crime. Com isso, a frustração da comunidade foi aumentando. Carol Dodge, mãe de Andy, chegou a dizer na época que sabia que os policiais da cidade não eram qualificados para aquele tipo de investigação. Ela disse também que jurou pela sua própria vida que iria até o fim para buscar justiça para a filha. Carol então passou a distribuir panfletos oferecendo uma recompensa de $5.000 por qualquer informação que ajudasse a pegar o responsável pelo crime. Apesar de $5.000 ser uma quantia relevante, ainda mais para a década de 90, infelizmente não trouxe muito resultado e Carol não obteve informações relevantes. A mulher então passou a patrulhar as ruas até tarde da noite, perguntando para todas as pessoas que ela encontrava se eles tinham informações sobre o crime. Além disso, Carol ia constantemente à delegacia da cidade para saber o que o departamento estava fazendo para rastrear o responsável pelo crime. Segundo ela nem sempre era bem-vinda. Ela costumava entrar na delegacia pela porta dos fundos, na intenção de pegá-los de surpresa para ver se realmente estavam trabalhando. Os policiais, inclusive, apelidaram essa porta de Porta da Carol, devido à frequência em que ela aparecia lá de surpresa. Ainda segundo Carol, devido às suas cobranças constantes em cima da polícia e à sua persistência em querer solucionar o caso, alguns policiais começaram a rir dela, a chamando de a mãe louca de luto. Não só Carol, como toda a família de Andy estava frustrada e queria respostas. As manchetes também criticavam o departamento de polícia. Em janeiro de 1997, 7 meses após o crime, a polícia do estado de Nevada, um estado vizinho de Idaho, prendeu um homem chamado Benjamin Hobbs por um crime muito semelhante ao que vitimou Andy Dodge. Benjamin foi acusado de ter atacado e ameaçado uma mulher com uma faca, a forçando a ter relações com ele. Mas diferente de Andy, essa vítima foi deixada viva e pôde testemunhar contra o seu agressor. Quando os detetives de Idaho Falls souberam deste crime no estado vizinho, eles voltaram toda a sua atenção para Benjamin Hobbs, e não à toa. Benjamin era natural de Idaho Falls, e muitos na cidade o conheciam e sabiam que ele conhecia Andy Dodge. Para os detetives, havia grande chance dele ser o responsável pelo crime contra Andy. Como Benjamin já estava preso em Nevada e sob custódia da polícia de lá, os detetives da Idaho Falls decidiram focar as suas investigações em um rapaz chamado Christopher Tapp, já que ele era o melhor amigo de Benjamin e os detetives tinham a teoria de que mais de uma pessoa havia participado do crime contra Andy. Christopher, mais conhecido como Chris, tinha 19 anos e estava desempregado na época. Ele havia abandonado os estudos e passava a maior parte do seu tempo com um grupo de adolescentes conhecidos como Ratos do Rio. Esse grupo era bem conhecido em Idaho Falls. Eles passavam verões inteiros brincando e bebendo na margem do rio que corta a cidade. Christopher e Andy se conheciam. Eles não eram amigos próximos, mas chegaram a conversar um com o outro em algumas ocasiões. Andy também conhecia vários dos jovens que faziam parte dos Ratos do Rio. Isso era algo comum em Idaho Falls, já que a cidade era pequena e praticamente todo mundo se conhecia. No decorrer de 3 semanas, Christopher foi interrogado 9 vezes e submetido a 7 testes de detecção de mentiras. Nesse mesmo período, os detetives coletaram seu DNA e de vários outros homens ligados a ele e a Benjamin.
Os detetives também pediram para que a polícia de Nevada mandasse uma amostra do DNA de Benjamin para que eles pudessem comparar ao DNA masculino encontrado no corpo de Andy. A princípio, durante o interrogatório de Christopher, os detetives apenas perguntaram a ele sobre Benjamin. Eles queriam saber se ele tinha alguma informação que pudesse ligar Benjamin ao crime. O rapaz o tempo todo cooperou com a polícia, mas disse a eles que não sabia de nada a respeito de Benjamin que pudesse ajudá-los a solucionar o caso. Com isso, os detetives que já desconfiavam da participação dele no crime começaram a achar que ele sabia de algo, mas estava tentando esconder, pois provavelmente estava envolvido. Os interrogatórios passaram a ser mais intensos e exaustivos, e Christopher continuou negando que soubesse de alguma coisa. Os detetives, desesperados em fechar logo o caso, chegaram até a oferecer imunidade total ao rapaz se ele contasse algo que ligasse Benjamin ao crime. Christopher mais uma vez disse que não poderia ajudá-los, já que ele não sabia de nada. Os detetives então resolveram apelar. Eles passaram o rapaz novamente pelo detector de mentiras, e dessa vez, um especialista em polígrafo disse que ele estava mentindo. Christopher ficou desesperado, mas entendeu que aquilo nunca acabaria se ele não desse o que os detetives queriam. Foi então que ele decidiu confessar, achando que isso o tiraria daquela situação e os detetives o deixariam em paz. Christopher disse aos detetives que Benjamin era o responsável pelo crime e que ele estava junto no apartamento de Andy quando ela foi atacada. Com medo e desesperado, o rapaz chegou a dar 6 versões diferentes para o crime. Os detetives finalmente conseguiram o que queriam, uma confissão de alguém que tivesse alguma ligação com a vítima para que o caso pudesse ser encerrado. Mas havia um problema. O DNA de Christopher, Benjamin e de todos os outros homens que os detetives haviam coletado deram negativo para o DNA masculino encontrado na cena do crime. Os detetives agora tinham que ser rápidos e pensar em alguma estratégia para não deixar a oportunidade de encerrar o caso escapar. E eles foram. Os detetives começaram a pressionar Christopher mais uma vez, dizendo que eles sabiam que havia uma terceira pessoa que participou do crime. Pressionado, o rapaz deu o nome de Jeremy Sarger e um tal de Mike, 2 amigos em comum dele e de Benjamin. Mas o DNA de Jeremy também deu negativo, e esse Mike nunca foi encontrado. Os detetives então argumentaram que Christopher mentiu para eles e que isso anulou completamente a sua oferta de imunidade. Agora o rapaz iria para a prisão e poderia pegar a pena capital. Christopher ficou mais desesperado ainda. Os detetives perceberam isso e se aproveitaram da situação. Eles disseram ao rapaz que provavelmente ele pegaria a pena capital devido à violência do crime, mas que se ele confessasse que foi o responsável por tirar a vida de Andy, eles poderiam conseguir um bom acordo para ele com a promotoria e ele só pegaria prisão perpétua. Eles disseram ainda que se ele quisesse salvar a vida dele, ele teria que admitir a autoria do crime. Christopher, encurralado e com muito medo, acabou confessando que foi ele o autor do crime. Com isso, Benjamin Hobbs e Jeremy Sarger foram liberados desse crime, mas Benjamin continuou preso pelo crime que cometeu em Nevada. Christopher fez de tudo para tentar se salvar, mas a verdade é que ele só conseguiu se complicar ainda mais. O seu julgamento começou em maio de 1998. Muitos que acompanhavam o caso fixaram suas atenções para esse julgamento. No tribunal, a mãe de Christopher acompanhou tudo desolada. Ela chorava enquanto as demais pessoas presentes olhavam para o filho dela com desprezo. O próprio Christopher estava com um aspecto abatido. Pouco mais de um ano antes, ele era um jovem livre e inocente, que apenas estava tentando encontrar o seu lugar no mundo. Mas agora, ele estava preso, sentado no banco dos réus, acusado de um crime terrível, e todos o olhavam como se ele fosse um monstro. Christopher sabia que ali seria decidido o seu destino, um destino que não era nada bom. Durante o seu julgamento, o rapaz disse que a sua confissão foi forçada e que ele era inocente, mas só de olhar ao redor dava para perceber que ninguém acreditava nele. Afinal, era a palavra de um jovem desocupado que havia abandonado os estudos contra a palavra dos detetives. E para complicar ainda mais as coisas para o lado de Christopher, a polícia apresentou uma testemunha de acusação,
uma jovem chamada Destiny Osborne, que afirmou ter ouvido durante uma festa Christopher falando sobre cometer um crime. Anos depois, Destiny se retratou e disse que foi coagida pela polícia a dar esse falso testemunho. Após um pouco mais de 13 horas, o júri declarou Christopher Tapp culpado pelo crime contra Andy Dodge e condenado à prisão perpétua. Quando o veredito unânime foi lido, o rapaz se afundou na cadeira e começou a chorar. Carol Dodge, mãe de Andy, acompanhou o julgamento do início ao fim e o tempo todo ficou olhando para o Christopher. Ela disse que estava frustrada, pois o rapaz não a entregou a outra pessoa que supostamente havia participado do crime e deixado o seu DNA no corpo de sua filha. Ela disse ainda que chegou a escrever uma carta para Christopher antes do julgamento, pedindo para que ele falasse quem era essa pessoa durante o julgamento, e como ele não falou, ela ficou furiosa com ele. Na cabeça de Carol, ela não entendia o porquê do rapaz estar protegendo tanto essa pessoa, a ponto de assumir toda a culpa do crime sozinho. Após o julgamento, todos pareciam satisfeitos com o resultado. Finalmente, o responsável por um crime terrível e que abalou a cidade iria passar o resto de sua vida atrás das grades, em uma prisão de segurança máxima. Mas Carol Dodge ainda não estava satisfeita. Afinal, o DNA encontrado no corpo de sua filha não era o de Christopher Tapp. Isso significava que ainda havia um responsável pelo crime à solta. Carol disse para si mesma que não descansaria até descobrir quem havia deixado o DNA na cena do crime. Os detetives chegaram a dizer para ela que continuariam procurando essa pessoa, mas Carol sentia que eles não fariam isso e decidiu por conta própria buscar justiça para sua filha. Nos anos seguintes, Carol sozinha tentou encontrar pistas que a levassem ao paradeiro do responsável pelo crime, mas a princípio não deram em nada. Enquanto isso, Christopher Tapp continuou encarcerado em uma prisão de segurança máxima em Idaho e posteriormente ele foi mandado para outra prisão de segurança máxima no Texas. No ano de 2001, Christopher se retratou oficialmente de sua confissão. Os seus advogados chegaram a entrar com diversos recursos para que o caso fosse revisto, porém não obtiveram sucesso e ele continuou preso. Alguns anos depois, Carol recebeu uma ligação de um detento que estava na mesma prisão que Christopher. Esse detento perguntou a ela o que ela queria que acontecesse com Christopher e que ele daria um jeito no rapaz para ela se ela quisesse. Carol disse que não queria que acontecesse nada com o rapaz, que queria apenas que ele desse o nome da outra pessoa que participou do crime, a pessoa cujo DNA foi encontrado na cena do crime. Algum tempo depois, Carol recebeu uma carta em sua casa. Essa carta havia sido escrita por Christopher, onde ele dizia que era inocente e que tinha sido forçado a confessar um crime que não havia cometido. Carol achou que ele estava mentindo e que novamente queria proteger o outro criminoso. Para ela, ou Christopher gostava demais dessa pessoa, ou ele tinha muito medo. Em 2008, mais de 10 anos após o crime, Carol continuava investigando o caso por conta própria. Nas mãos da polícia, o caso havia empacado, nenhuma pista nova havia sido encontrada, e localizar o dono do DNA que estava na cena do crime parecia cada vez mais improvável. Carol havia revisado inúmeros documentos e relatórios policiais a respeito do caso, na esperança de encontrar algo que talvez os detetives tenham deixado escapar, mas até o momento não havia encontrado nada. Ela então decidiu pedir acesso às fitas do interrogatório de Christopher Tapp. Ela esperava entender o porquê ele não deu o nome do outro criminoso, e ela entendeu. Carol assistiu às mais de 60 horas de vídeo do interrogatório do rapaz e chegou à conclusão que jamais havia cogitado. Christopher era inocente. Ao ver os vídeos, Carol percebeu que Christopher estava com muito medo e os detetives se aproveitaram disso, o forçando a confessar. Ela percebeu também que Christopher jamais esteve no apartamento de sua filha, pois quando ele confessou dando 6 versões diferentes, ele nem sabia como era o local por dentro. O apartamento era pequeno e se ele tivesse ido lá alguma vez, saberia exatamente onde era cada cômodo. Ao mesmo tempo em que Carol absorvia essa reviravolta, Christopher Tapp, que já estava preso há mais de uma década por um crime que não cometeu, enviou uma carta para um grupo chamado Projeto de Inocência de Idaho, implorando para que eles dessem atenção ao seu caso.
Esse grupo é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo corrigir e prevenir condenações ilícitas. Eles revisam o caso por completo e, se encontrarem inconsistências que levaram as autoridades a prender alguém inocente, eles passam a investigar e montam um relatório com base jurídica para ser levado até o juiz e finalmente libertar a pessoa que não merecia estar presa. A carta de Christopher chegou até esse grupo. No entanto, eles já estavam revisando outros casos e o rapaz teve que esperar. Carol, agora sabendo que de fato Christopher era inocente, entrou em contato com o advogado dele e contou sobre acreditar que o rapaz era inocente. Os dois se uniram para que o caso pudesse ser revisto, mas novamente foi em vão. Em 2009, o DNA encontrado na cena do crime foi colocado no Banco de Dados Criminal dos Estados Unidos, conhecido como CODS, mas não encontrou nenhum outro DNA que fosse compatível. Alguns anos depois, Carol ganhou um computador de presente de Natal. Ao se conectar na internet, ela passou a pesquisar maneiras que pudessem ajudá-la na sua investigação particular. Foi então que ela descobriu uma empresa localizada no estado da Flórida que poderia identificar a raça de uma pessoa através do DNA. Carol entrou em contato com a polícia, que concordou em fazer esse teste, usando o DNA encontrado na cena do crime. O resultado confirmou que o desconhecido era 85% branco, o que ajudou a descartar diversos possíveis suspeitos. No entanto, isso ainda não era o suficiente, e o caso ainda estava longe de ser solucionado. Carol continuou com a sua investigação particular nos anos posteriores, mas percebeu que precisaria da ajuda de especialistas para alcançar o seu objetivo. Em 2013, Carol, juntamente com o advogado de Christopher Tapp e o grupo do Projeto de Inocência de Idaho, que agora estavam trabalhando no caso, entraram em contato com um homem chamado Steven Dreesen. Steven é um dos maiores especialistas dos Estados Unidos em confissões falsas, e lhe foi dada a tarefa de analisar a confissão de Christopher através das mais de 60 horas de gravação do interrogatório. A essa altura, Carol e Christopher já tinham desenvolvido uma certa amizade. Eles se comunicavam regularmente, e podemos dizer que os dois uniram forças em prol do mesmo objetivo, que era encontrar o verdadeiro responsável pelo crime. Após analisar as gravações do interrogatório, Steven chegou à conclusão que todos esperavam. Christopher era inocente e havia sido coagido pelos detetives a confessar um crime que não cometeu. Em 2014, Steven concluiu seu relatório e o enviou para o Tribunal de Apelações de Idaho, que iria revisar o caso. No ano seguinte, 2015, a promotoria contratou um investigador independente para analisar a condenação de Christopher Tapp. Em seu relatório, o investigador determinou que muitas das informações que o rapaz declarou durante o seu interrogatório foram forçadas pelos detetives. No entanto, o investigador concluiu que Christopher estava no apartamento de Andy quando ela foi atacada, mas não teve participação direta no crime. Com isso, no ano de 2016, o advogado de Christopher entrou com uma moção para alívio pós-condenação. Mas antes que essa moção pudesse ser julgada, o advogado conseguiu fechar um acordo com o promotor para reduzir a pena de Christopher para o tempo já cumprido. As acusações mais pesadas foram retiradas, já que não havia nenhuma evidência física de que ele realmente esteve envolvido no crime, mas uma acusação de cúmplice permaneceu. Em 2017, após passar mais de 20 anos preso, Christopher Tapp foi finalmente libertado da prisão. Carol Dodge, mãe de Andy, foi pessoalmente no presídio para recebê-lo e dar a ele as boas-vindas à liberdade. Christopher chegou a dizer que se não fosse por ela, ele ainda estaria preso, e que era tão grato que ela não fazia ideia. Mesmo estando livre, Christopher ainda era visto como um criminoso pela comunidade, e ele sabia que para mudar isso, o verdadeiro responsável pelo crime teria que ser pego. Por ter passado mais de 20 anos preso, Christopher estranhava praticamente tudo o que encontrava, principalmente a tecnologia, que evoluiu muito nos últimos anos. Para ele, foi como ter viajado para o futuro. Além disso, todos os seus velhos amigos agora estavam casados, com filhos, empregos e contas, algo que foi privado dele. Agora, fora da prisão, ele poderia ajudar Carol pessoalmente em sua investigação particular em prol do mesmo objetivo. Ainda no ano de 2017, um novo chefe de polícia e um novo capitão assumiram o departamento de Idaho Falls, sendo eles Bryce Johnson e Bill Squires. Ambos se encontraram com Carol Dodge
e disseram que fariam o possível para pegar o criminoso que tirou a vida da filha dela em 1996. Bom, antes de continuarmos, precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente em dezembro de 2014, quando a polícia de Idaho Falls encontrou um suspeito em potencial. O seu nome é Michael Ursey Jr., um cineasta que mora em Nova Orleans, no estado da Louisiana, a mais de 3.000 quilômetros de Idaho Falls. A polícia chegou até ele após terem utilizado o DNA encontrado na cena do crime e o comparado com todos os DNAs que estavam em um banco de dados públicos de uma empresa chamada Ancestry. Essa é uma daquelas empresas que você envia o seu DNA e eles dizem exatamente de qual região do planeta os seus ancestrais vieram. Além disso, eles conseguem montar sua árvore genealógica através de registros públicos que foram inseridos por outros clientes da empresa. E é muito comum pessoas encontrarem parentes distantes após terem inserido o seu DNA na Ancestry. Anos antes, o pai de Michael Ursey Jr. havia inserido o seu DNA em uma outra empresa de genealogia que foi comprada posteriormente pela Ancestry. Quando os detetives usaram o DNA do criminoso no banco de dados dessa empresa, eles encontraram o DNA do pai de Michael, que correspondia a 34 dos 35 alelos verificados. Isso significava que o criminoso era um parente próximo dele, provavelmente entre 3 ou 4 gerações na mesma família. Os policiais então focaram no filho dele, Michael Ursey Jr., mas não só por causa do DNA, mas porque também os detetives descobriram que ele esteve em Idaho Falls na mesma época em que ocorreu o crime. E para eles, isso não parecia ser só uma coincidência. De acordo com Michael, os policiais de Idaho foram até a casa dele com um policial da Louisiana e o levaram para uma sala no escritório da Polícia Estadual, onde ele foi interrogado. Os detetives começaram a perguntar se ele já esteve em Idaho, e Michael respondeu que sim, e que havia passado pelo estado junto com amigos há muitos anos, quando ele tinha 19 anos. Ele disse ainda que eles ficaram por uma noite na cidade de Rexburg, que fica a cerca de 45 quilômetros de Idaho Falls. Para os detetives, haviam grandes chances de Michael ser o homem que eles estavam procurando, e as coincidências não param só na passagem dele por Idaho. Michael produziu um curta-metragem anos antes, cuja história se baseia em uma garota que teve um destino quase idêntico ao de Andy Dodge. Além disso, durante o interrogatório de Christopher Tapp em 1997, foi mencionado o nome de um suposto cúmplice, Mike, que é o apelido comum para quem se chama Michael. No interrogatório de Michael Ursey Jr., os detetives não deram detalhes para ele do porquê ele estava sendo interrogado. Eles apenas fizeram algumas perguntas e depois coletaram seu DNA. Michael ficou muito assustado e perguntou o que estava acontecendo e se ele precisava chamar um advogado. Os detetives disseram que não era necessário, que eles já tinham o que queriam e que iriam levá-lo de volta para casa. Após ter sido deixado na porta de sua casa pelos detetives, Michael disse que ficou um tempo parado na calçada tentando entender o que estava acontecendo. Ele disse que entrou em sua casa e começou a pesquisar na internet por algo que tenha acontecido em Idaho Falls na mesma época em que viajou para aquela região. Foi então que ele se deparou com o caso de Andy Dodge, que estava sem solução há vários anos. Michael disse ainda que ele não conseguiu dormir pelos próximos dias, até que em 13 de janeiro de 2015 ele recebeu um e-mail da polícia de Idaho Falls, onde dizia que queriam que ele soubesse que o DNA dele não correspondia com o DNA encontrado na cena do crime. Apesar do DNA do criminoso não corresponder com o de Michael, eles tinham muitas semelhanças. Isso significava que Michael e o responsável pelo crime eram parentes. Carol Dodge sabia disso. Ela então foi até o Michael, lhe deu um papel e pediu para ele fazer uma lista com o nome de todos os seus ancestrais e parentes que ele tinha conhecimento. Carol ainda estava determinada a encontrar o homem que tirou a vida de sua filha, e como Michael era parente desse homem, ela tinha esperanças de que essa lista a ajudasse na solução do caso. Michael ficou impressionado com a força e determinação de Carol e decidiu ajudá-la em sua busca. No entanto, a lista feita por ele não ajudou muito nas investigações, e novamente o caso ficou parado. Agora vamos avançar um pouco no tempo,
mais precisamente para o final do ano de 2018, quando Carol, juntamente com o departamento de polícia de Idaho Falls, entrou em contato com Cissy Moore. Cissy Moore é uma especialista em genealogia genética. Ela é famosa por ter ajudado as autoridades americanas a solucionar mais de 70 casos arquivados nos últimos 4 anos. Ela inclusive ajudou a solucionar o famoso caso Michele Martinko, que ficou sem solução por 39 anos. E se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse caso, eu fiz um vídeo bem completo sobre ele aqui no canal e vou deixar ele como tela final para vocês irem lá e assistirem depois que acabar esse vídeo. Carol e a polícia de Idaho Falls entrou em contato com Cissy Moore para que ela os ajudassem no caso rastreando o criminoso através da genealogia genética. A princípio, Cissy Moore recusou, dizendo que pelo tempo que a amostra de DNA havia sido coletada, ela poderia estar muito degradada e por conta disso, não seria possível chegar até o criminoso. Mas Carol não aceitou não como resposta. Ela já estava nessa luta há mais de 20 anos e não seria agora que ela iria parar. Carol entrou em contato com Cissy Moore e contou toda a sua jornada em busca de justiça para sua filha e implorou para que a mulher a ajudasse. Cissy, admirada pela persistência de Carol, aceitou ajudá-la no caso. Ainda no ano de 2018, Cissy Moore inseriu o DNA do criminoso no GEDmatch. O GEDmatch é um site gratuito, onde as pessoas podem criar o seu perfil inserindo o seu DNA em busca de parentes. É tipo uma rede social onde é possível encontrar pessoas que possuem alguma ligação genética com você, ou seja, um parente distante de um outro ramo da sua árvore genealógica. Atualmente, o GEDmatch possui milhões de perfis cadastrados em seu site, e ao se cadastrar, você tem a opção de manter o seu perfil público, onde outras pessoas podem te encontrar, e o seu DNA também pode ser usado pelas autoridades em alguma investigação, ou pode manter o seu perfil privado. Isso, segundo o próprio GEDmatch, é para manter a privacidade dos seus usuários. Após ter inserido o DNA do criminoso no GEDmatch, Cissy Moore constatou que, de fato, o criminoso era um parente de Michael Urzi Jr., mas um parente distante, de uma outra linhagem que nem o próprio Michael tinha conhecimento. Cissy então rastreou as pessoas que pertenciam à mesma linhagem do criminoso e, através de registros públicos, tais como certidões de nascimento e obituários, ela conseguiu montar uma árvore genealógica que a levou até Clarence Usher e Cleo Laundrie, o casal que deu origem a essa linhagem. Cissy acreditava que o criminoso poderia ser neto ou bisneto desse casal. Ela então fez uma lista de todos os homens da linhagem de Clarence e descartou os que eram crianças e os que já tinham falecido na época do crime. Com isso, restou apenas o nome de 6 homens na lista, e Cissy Moore acreditava que o criminoso provavelmente era um deles. Ela passou tudo o que descobriu para Carol e a polícia de Idaho Falls. Os detetives então começaram a levantar informações sobre esses homens, e um deles morava no estado de Idaho. Agora, eles precisavam do DNA deles para saber qual foi o responsável pelo crime ocorrido em 1996. Os detetives passaram a seguir esses 6 homens por dias, na intenção de obter uma amostra de DNA. Poderia ser uma lata de refrigerante, um canudo, uma bituca de cigarro, enfim, qualquer coisa que eles descartassem com o DNA deles. Após conseguirem o DNA de todos, os detetives enviaram as amostras para análise. E foi aí que veio uma surpresa desagradável. Nenhum dos 6 DNAs coletados dos suspeitos correspondia com o DNA do criminoso. Isso significa que nenhum daqueles 6 homens era o responsável pelo crime que as autoridades procuravam há mais de 20 anos. Carol ficou muito frustrada e Cissy Moore mais ainda. A genealogista começou a pensar no que poderia ter dado de errado. O que foi que ela deixou passar? Será que ela havia cometido algum erro? Ela voltou a analisar a árvore genealógica que havia montado e todos os registros que ela usou durante a sua pesquisa. Foi então que ela achou algo que havia deixado passar. Um dos homens da linhagem de Clarence Usher se casou muito jovem. O seu casamento durou pouco tempo e ele não chegou a ter filhos desse casamento. Bom, e isso de acordo com os registros, mas na verdade, quando esse homem se separou de sua esposa, ela estava grávida de um menino. Não se sabe se esse homem tinha conhecimento disso ou não, mas o que se sabe é que assim que o casal se divorciou, a mulher já iniciou um relacionamento com um outro homem. Desse modo, quando essa criança nasceu, ela foi registrada com o sobrenome do seu padrasto.
que é Drips. O menino foi batizado de Brian Lake Drips e ele tinha 31 anos em 1996, ano em que ocorreu o crime. Sissimore passou essas novas informações para os detetives, que começaram rapidamente a investigar esse homem. Eles descobriram que na época do crime, Brian morava em Idaho Falls. E não só isso, a casa dele ficava do outro lado da rua do apartamento de Andy Dodge. Os detetives descobriram também que Brian foi um dos primeiros homens a serem investigados pela polícia, já que ele era vizinho da vítima, mas por algum motivo não coletaram o DNA dele naquela época, e alguns meses depois ele se mudou da cidade. Brian agora estava morando em Caldwell, uma cidade também no estado de Idaho, que fica a cerca de 500 quilômetros de Idaho Falls. No ano de 2009, os detetives passaram a seguir Brian com o objetivo de obter uma amostra de DNA. É dito que nas primeiras horas atrás de Brian, ele jogou uma bituca de cigarro pela janela do carro. Um dos detetives então correu para pegar essa bituca, mas havia trânsito e um dos carros passou em cima da bituca, deixando a amostra inutilizada. Por conta disso, os detetives tiveram que ficar de olho em Brian por mais um tempo, até que em 10 de maio de 2019, ele jogou outra bituca de cigarro pela janela do carro, e dessa vez, mais de um detetive agiu. Enquanto um parou o trânsito, o outro colheu a amostra intacta. Os detetives levaram a amostra rapidamente até o laboratório estadual de Idaho e pediram prioridade na análise. Os funcionários desse laboratório já estavam familiarizados com o caso, já conheciam Carol, mãe da vítima, e todos os demais envolvidos que estavam trabalhando para solucioná-lo. Eles sabiam da importância desse resultado. O laboratório permaneceu aberto até tarde da noite, e a equipe trabalhou no fim de semana para extrair o DNA e compará-lo com o DNA deixado na cena do crime. E após mais de 2 décadas e mais de 100 amostras de DNA analisadas, o resultado deu positivo. Brian Lake Drips era o responsável pelo crime que vitimou Andy Dodge em 1996. Ao receberem a notícia, Carol e todos os demais envolvidos nas investigações comemoraram como nunca. Toda a luta, toda a persistência, anos de pesquisas e tudo mais finalmente trouxe um resultado. Agora, os detetives tinham que prender Brian e levá-lo para a justiça. O Departamento de Polícia de Idaho Falls coordenou uma operação para prender o homem. Eles sabiam que ele ia ao supermercado por volta do meio-dia todos os dias, então o plano era prendê-lo fora de sua casa. Mas enquanto os detetives o seguiam, Brian virou à direita ao invés da esquerda, que era o caminho para o supermercado. Após isso, ele ficou dirigindo por mais um bom tempo com o carro, como se tivesse percebido que estava sendo seguido. Em dado momento, ele parou em uma rua sem saída e entrou em um banco. Os detetives ficaram esperando do lado de fora e o abordaram assim que ele saiu do local. Brian não resistiu à prisão e concordou em ir para o departamento de polícia. Durante seu interrogatório, ele inicialmente negou que tinha cometido o crime, mas depois de 5 horas com os detetives mostrando todas as evidências, ele pediu para fumar um cigarro e enquanto fumava, ele disse: parece que vocês me pegaram. Brian foi acusado pelo crime naquela mesma noite. Na manhã seguinte, o Departamento de Polícia de Idaho Falls fez uma coletiva de imprensa que contou com a presença de Carol Dodge, familiares, Sissimore e Christopher Tepp, o homem que foi preso injustamente pelo crime. Nessa coletiva, que durou quase 2 horas, os chefes de polícia de Idaho Falls revelaram a identidade do homem que havia cometido o crime em 1996 e responderam perguntas dos jornalistas que estavam cobrindo o caso. Carol Dodge também chegou a falar na coletiva. Visivelmente emocionada, a mulher disse que 1 ano antes ela pensou em desistir do caso. Ela estava cansada e chorando e disse que pediu perdão para sua filha, dizendo que foi mais longe que pôde. Foi então que ela sentiu sua filha dizer: "Você está quase lá, mãe." A notícia da prisão do responsável pelo crime que vitimou Andy Dodge em 1996 repercutiu por todo o país. Esse era mais um caso que, depois de muitos anos, graças à tecnologia da genealogia genética, foi solucionado. Bom, antes de continuarmos, eu vou falar um pouco a respeito de Brian Lake Drips, o que a polícia descobriu sobre ele e qual seria sua motivação para cometer o crime. De acordo com a polícia, Brian não tinha nenhum histórico criminal que pudesse ligá-lo ao crime. Em 1989, ele foi condenado por dirigir alcoolizado.
2 anos depois, em 91, ele foi condenado novamente pelo mesmo crime. Em 96, mesmo ano em que ele cometeu o crime, a esposa dele, que estava grávida do primeiro filho do casal, pediu o divórcio, mas eles não se separaram e continuaram juntos até 1999 e tiveram mais 2 filhos nesse meio tempo. Segundo essa mulher, Brian era usuário e extremamente violento. Ela havia tentado deixá-lo, mas assim que o primeiro filho deles nasceu, eles ficaram juntos, se mudaram para o estado da Califórnia, onde tiveram mais 2 filhos, e depois voltaram para Idaho, indo morar na cidade de Caldwell, que era onde a mãe de Brian morava. A mulher disse também que era ex-usuária e que por conta disso, quando ela e Brian se divorciaram, ela perdeu a guarda dos filhos que ficaram com os avós. Ela então se mudou para o estado de Nevada, onde mora atualmente com seu novo marido. Segundo a polícia, Brian ficou observando a vítima durante aquela noite e esperou o momento certo para atacar. Isso foi fácil para ele, já que ele era vizinho dela e da sua casa ele tinha uma boa visão do apartamento da jovem. E assim que os amigos dela foram embora, ele foi até o local e cometeu o crime. Questionado sobre a motivação, Brian disse que não tinha nenhuma e que também não conhecia a vítima pessoalmente. Ele disse também que estava sob o efeito de álcool e entorpecentes e que agiu sozinho. Os detetives desconfiam que Brian possa ser o responsável por mais crimes, mas até hoje não conseguiram ligá-lo a nenhum outro caso. Devido ao teor do crime que ele cometeu em 1996, ele poderia pegar a pena capital, mas antes da data do seu julgamento, ele fechou um acordo com a promotoria onde se declarou culpado pelo crime. Dessa forma, ele não seria levado ao tribunal do júri e pegaria uma pena mais leve. Em junho de 2021, Brian Lake Drips foi condenado à prisão perpétua pelo crime que vitimou Andy Dodge em 1996. Carol Dodge acompanhou tudo de perto e quando a sentença foi proferida, ela fez uma cara de alívio e com um semblante de dever cumprido. Após a condenação de Brian, Christopher Tapp, que ficou 20 anos preso pelo crime que não cometeu, teve todas as acusações contra ele retiradas. Hoje, ele está reconstruindo a sua vida, tem um bom emprego, se casou e está movendo um processo contra o Departamento de Polícia de Idaho Falls pelo que fizeram com ele. Christopher ainda chegou a dizer que quando soube que o responsável pelo crime era Brian, ele levou um susto, pois ele o conhecia de vista e disse para os policiais coletar o DNA dele, mas os policiais o mandaram ficar quieto e que era para deixá-los trabalhar, pois eles sabiam o que estavam fazendo. Carol Dodge e sua família, apesar da dor que não passou, sente que a justiça foi feita. Juntos, eles deram início a um projeto de arrecadação de fundos chamado Five for Hope, que tem como objetivo arrecadar fundos para ser usado na resolução de casos não resolvidos em todo o país. Essas doações podem ser feitas no site anddodge.com. Atualmente, existem mais de 200 mil crimes não resolvidos nos Estados Unidos, e a família de Andy acredita que com essa iniciativa pode ajudar a solucionar alguns casos e trazer justiça para algumas famílias. Bom, para quem chegou até aqui, viu que esse vídeo ficou muito longo. E olha, deu um trabalhão para fazer. Então eu peço encarecidamente para você que está aí do outro lado, deixar uma mensagem aqui, eu fiquei até o final, Júlio, que isso me ajuda bastante na recomendação do vídeo. Ah, e não se esqueça, deixa um like aí também. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.